Bom dia com todos. Bem-vindos a essa terceira edição da Vomit Real Talks. Vamos esperar um pouco que todos os participantes entrem. Estamos esperando o início desse webinário tão interessante que vamos falar de glaucoma hoje. Só um minuto, por gentileza. Então, dia de hoje, como eu estou falando, vamos falar sobre o glaucoma, o ladrão silencioso, uma patologia muito comum, bem mais comum do que a gente acha, e muito importante. Esse tratamento e o manejo dela, e a prevenção, logicamente. Então, vamos esperar um pouco para que todos estejam conectados, todos os participantes. Muito bom. Então, algumas, alguns comentários prévios ao webinário. Nas sessões, como vocês sabem, são feitas no espanhol, mas tem uma tradução simultânea ao inglês e ao português. Vocês vão poder ver na barra de ferramentas do Zoom. E vamos ver justamente essas instruções. Então, como utilizar a interpretação? Vocês podem clicar na parte do Meeting Controls, controles da reunião. Tem um botão que fala aqui que parece que um mundinho, um globo, que fala interpretação. Vocês podem escolher o idioma no qual vocês desejam escutar o webinário. Vocês podem escutar no espanhol, do jeito que a gente está falando, mas vocês têm a opção do inglês e o português. Tudo bem? Então, vocês sabem que podem acessar nessa opção na sua laptop. Eu vou me apresentar. Eu sou Miguel Eguávio. Na terceira edição que eu estou acompanhando, sou médico, atualmente responsável pela área de telemedicina e saúde da VUMI, uma das estratégias importantes e interessantes que eu acho que dá muito valor. Que dão muito valor para todos. A experiência no campo da saúde digital e eu vou acompanhar vocês no desenvolvimento na parte das perguntas e respostas. Além disso, também nos controles, vocês vão achar um botão que fala QIA, perguntas e respostas, onde vocês lá podem fazer as suas perguntas para a doutora durante o webinar inteiro. E para o final, nós vamos resolver todas as perguntas que a gente tenha na caixinha. Então, sem mais, apresentar o dia de hoje a Ana Maria Medina Botelho, líder em negócios e marketing pessoal com mais de 8 anos de experiência. Atualmente, desculpa, gerencia no escritório internacional da Sura Colômbia, é defendendo a expansão global das linhas de negócio da seguradora no setor saúde, misturando inteligência emocional na sua abordagem para incluir em decisões de diversas culturas. Tem desenvolvido estratégias comerciais de sucesso em mercados chaves como Estados Unidos, América Central e Estados Unidos, no Caribe, desculpa. Deixo com a Maria, então, vocês. Bom dia, Miguel. Obrigado você e a Vumi pelo convite. Estamos muito felizes. A Sura é uma companhia que tem trabalhado durante mais de 35 anos em desenvolver um ecossistema de saúde na Colômbia que tem nos permitido nos tornarmos uma atividade, uma autoridade. Então, nós temos mais de 6 milhões de clientes em saúde e atendemos, em média, 100 milhões de serviços de medicina ao ano. Isso nos permite reconhecer e identificar a melhor rede de Colômbia, a melhor prestação. Colômbia é destacada como um dos países onde temos um maior avanço. Aliás, temos 3 hospitais
na lista dos primeiros 100, dos quais tem 5 na América Latina e 3 colombianos, definitivamente falando muito bem das características em saúde que a Colômbia pode oferecer e dos seus fornecedores e prestadores. Somos uma aliada da VUMI para achar o melhor do melhor de cara para os seus pacientes e hoje tenho um orgulho e prazer de apresentar uma dessas clínicas que fazem parte da nossa rede e fazem forte a medicina na Colômbia. Estamos hoje com José Francisco Bernal, que é o gerente e parceiro da Clínica de Especialidades Oftalmológicas, que eu sou muito orgulhada porque tem vindo fazem um trabalho incrível em termos de acreditação internacional para estar no nível e no padrão das melhores instituições do mundo. Francisco, obrigada por estar aqui, por apostar por essa iniciativa que junto com a AVUM estamos desenvolvendo na Sura. Obrigado pela apresentação. Eu sou José Francisco Bernal Marques. Sou o gerente e parceiro da Clínica de Especialidades Oftalmológicas, uma clínica localizada em Medellín, de 18 anos de trabalho. Contamos com uma certificação DH para excelente experiência do paciente internacional. Somos a única clínica de oftalmologia na América Latina com essa certificação. Temos vindo trabalhando fortemente nos processos de qualidade e a nossa clínica tem seus serviços integrais da oftalmologia, terapia láser, consultas especializadas e cirurgias oftalmológicas avançadas. Temos feito 140 mil cirurgias aproximadamente nos nossos processos e temos neste momento zero infecções próprias e 0,3 eventos adversos menores. Então, isso nos coloca um dos indicadores internacionais. Então, eu quero proceder a apresentar a doutora Laura Romero, a doutora glaucomatologista, com 5 anos de experiência, 5 como subespecialista, habilidade em cirurgia de catarata, procedimentos láseres, iridotomia, iridoplastia, SLT e ciclofotocoagulação. E uma experiência ampla em todas as cirurgias filtrantes, microcirurgia. Então, a seguir. Bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom, eu vou então compartilhar minha tela aqui para vamos falar em glaucoma, uma doença muito importante, pouco conhecida, especialmente com a qual nós temos bastante experiência na clínica, com uma quantidade importante de pacientes e de cirurgias feitas. Quando falamos em glaucoma, temos que falar não de uma doença em particular, mas de um conjunto de doenças que têm em comum uma coisa que afeta o nervo óptico do olho. Nesse nervo, o que acontece é uma morte programada das células que compõem o nervo, e as ganglionares da retina. Isso acontece de uma forma progressiva, paulatina. Portanto, na imensa maioria dos casos, não tem sintomas. Então, não tem forma que o paciente sinta que tem essa doença. Por isso que se conhece como o inimigo silencioso. Importante falar em glaucoma, porque é a segunda causa de ficar cego no mundo, por trás das cataratas, dessa cegueira. E como é a primeira causa de cegueira irreversível, tem que falar em glaucoma. A segunda causa, o nível geral, por trás disso, atrás das cataratas, e primeiro quando a gente fala em cegueira que não é curável. Em 2020, ao redor de 3,6 milhões de pessoas maiores de 50 anos resultaram cegas pelo glaucoma. 4,1 milhões delas tinham algum grau de discapacidade visual moderada a grave. Entre os diferentes tipos de glaucoma que eu vou falar, o mais comum no mundo ocidental é o glaucoma primário de ângulo aberto.
Em especial, tem uma grande importância no Caribe e nas Antilhas. E no, em Trindade e Tobago, tem 31,7% de pessoas de maiores de 40 anos eram cegas pelo glaucoma. E na Santa Luzia, na população de raça negra, que era muito importante lá, 8,8% dessas pessoas também eram cegas por glaucoma. No Colômbia, especificamente na clínica, no ano de 2024, nós atendimos ao redor de 4.500 consultas pelo glaucoma e realizamos 212 cirurgias. Então, ali vemos a importância que tem essa doença pouco conhecida, especialmente porque o fato de a gente chegar cedo nela, porque assim que aumenta a severidade da doença, vai diminuindo a qualidade de vida do paciente e tudo isso, como eu estou falando, acontece de uma forma paulatina e silenciosa. Vamos falar um pouco de anatomia e dos mecanismos, exatamente o que acontece no glaucoma. Eu estava dizendo no começo da palestra que o glaucoma afeta ao nervo óptico. Esse nervo óptico, esse tradutor das células da retina para região occipital do cérebro, onde realmente é produzida a imagem. Ali onde temos realmente como é formada a imagem, que chega através do nervo óptico. Então, por isso, é que a consequência última do glaucoma vai ser a cegueira, porque vai perder a conexão. No olho, a parte do nervo óptico, queria ressaltar várias estruturas. Não sei se dá para ver o meu ponteiro, o cursor. Dá para ver? Eu queria falar de umas estruturas importantes, esse íris, que dá a cor nos olhos, e de uma estrutura particular que é o ângulo de drenagem, esse aqui, que a gente cora de azul no gráfico. É importante porque dentro do óleo deve existir um equilíbrio entre o líquido que está nutrindo o óleo, conhecido como humor aquoso, deve existir um equilíbrio entre a produção e a saída, para que a pressão intraocular esteja normal, esteja dentro da faixa normal. Então, quando tem algum problema nesse ângulo de drenagem, alguma dificuldade para a saída do humor aquoso, ali acontece o aumento da pressão intraocular e posteriormente o glaucoma. Então, quem, quem, quem são as pessoas que têm fatores de risco para desenvolver a doença? Primeiro que tem que ser dito é que o fator de risco mais importante de tudo que eu escrevi é a pressão intraocular. O aumento da pressão intraocular é o fator de risco de maior risco e, e é o mais importante dos que dá para modificar. É por isso que a terapêutica vai dirigida para o manejo de hipertensão ocular. Tem outros, queria mencionar, por exemplo, antecedente familiar, que tem peso epidemiológico também. Se eu tenho um familiar em primeiro grau com glaucoma, tem aproximadamente um 10 a 20% mais de risco do que uma pessoa que não tem algum familiar de primeiro grau. Isso que eu mencionei é a relação com o patisco, que é essa taça de esgoto, essa escavação, ou esse buraco que a gente vê no desenho, e todas as pessoas têm, mas que no glaucoma fica aumentado de tamanho, mas fica aumentado de tamanho em detrimento da perda do tecido nervoso, então o tecido neuronal, ou seja, neuronas compondo o nervo óptico vão se perdendo, são essas aqui, mais rosas ou laranjas, e fica então mais escavado. Então, essa é uma imagem do paciente com 12 anos de diferença. Então, vemos a diferença de a quantidade de tecido perdido na A versus comparado com a B. Esse é um caso do paciente que começou moderado para leve e por um mau controle
progressou muito severo. Outro fator de risco muito importante é a idade. Mesmo que em qualquer idade pode se desenvolver o glaucoma, os principais tipos de glaucoma, e mais para frente eu vou mencionar, começam a partir dos 50 anos. Outro fator que eu quero falar é a raça negra. Nos pacientes de raça negra, os glaucomas são diagnosticados mais tardiamente e tendem a ser mais agressivos e difíceis de controlar. Quantos defeitos retroativos, como a miopia, hipermetropia, acontece muito. O glaucoma de ângulo aberto é o mais comum em todo o mundo ocidental e a hipermetropia associada a esse ângulo. Então, se a gente sabe o que que é glaucoma, por que que acontece, e sabe também por quais são os fatores de risco, por que os pacientes continuam ficando cegos pelo glaucoma? Bom, é bastante complexo, mas no geral, por esses três fatores, principalmente os primeiros, que tem um diagnóstico tardio, tem muito a ver não só com o desconhecimento da doença, mas também com o fato de que seja assintomática na grande maioria das vezes. Então, se o paciente se sente bem ou sente que enxerga bem, não tem a motivação para ir na consulta de uma forma preventiva, mas outro fator é a baixa aderência ao tratamento. Tem muito a ver com o custo também, especialmente nos nossos países, porque são medicamentos de um custo importante de uso crônico. Então, isso impacta na economia do paciente. Mas, além disso, tem a ver com a educação, como se sente bem, como desconhece um pouco a doença e se sente bem, tira importância a ser muito aderido ao tratamento, a utilizar todos os dias e permite a doença para que avance. Outro fator importante quanto ao tratamento é a falta de acompanhamento. Também acontece pelo fator da educação, mas pode estar influenciado pelos nosso sistema de saúde, complica um pouco a parte da disponibilidade. Outro fator importante é a progressão acelerada, mesmo que tem um conjunto grande de glaucoma, nesse conjunto de glaucomas tem um que são mais agressivos do que outros, como eu mencionava agora, o fator de risco da raça negras, que seja mais agressivo e que fica mais acelerado. E também o de ângulo de drenagem aberto, comparado com o de ângulo de drenagem fechado, o fechado causa cegueira muito mais rápido. Bom, falando um pouco da classificação, como são um conjunto de doenças, podemos classificar de diversas formas, mas no geral, podemos falar dos ângulos abertos, dos glaucomas com ângulo de drenagem aberto fechado, como eu falei no começo, dos que têm o início agudo ou o início crônico. Isso tem que ser aclarado que a grande maioria são de curso crônico. Iremos falar de agudo, subagudo, o crônico. E os agudos e subagudos vão mais associados a glaucomas associados à doença ou a glaucomas de ângulo fechado, que podem ter esse curso subagudo, e a outra forma de classificá-los é primário ou secundário. Os primários que não estão associados a nenhuma outra doença sistêmica do corpo, e secundários que podem estar associados a doenças e podem estar associados a traumas e uso de medicamentos, como corticoides. Então, essas são várias formas de classificá-las. Os glaucomas primários e secundários são as formas na qual geralmente são classificados. Dentro desses, podemos falar dos ângulos mais comuns. Os três que eu coloquei aqui, o de ângulo aberto, geralmente é associado a miópia, muito comum. O de ângulo fechado, associado à hipermetrópia, e também nos asiáticos, porque é associado ao tamanho de olho pequeno e tem uma porcentagem grande nos latinos também.
mas isso aqui continua sendo de ângulo aberto e infantil, que afortunadamente não é tão comum, porque tende a ser mais visual, mas quando é congênito, tem alguns achados que colocam em alerta e é diagnosticado, na maioria dos casos, 60% dos casos, no primeiro ano de idade. Bom, então vamos falar dos sinais e sintomas. Doutora, mas você falou que é assintomático. É assim, mas a grande maioria são assintomáticos. Realmente o paciente não vai perceber. Mas o que que acontece? Tem duas coisas, a diminuição da sensibilidade, o contraste acontece muito ao começo da doença. Isso é que vai perdendo o paciente a capacidade de distinguir dois pontos separados, e no fundo de uma cor diferente, que o que é conhecido como contraste. Como é tão sutil, a grande maioria de vezes o paciente não percebe. E outro que tem como um glaucoma, a diminuição da agudeza visual, que foi a única última coisa que eu coloquei aqui, o que tem em comum. Porque finalmente a diminuição da agudez visual é a que vai levar à cegueira. Mas os pontos, das dores de cabeça, dor ao redor do olho, visão borrada, visão de manhã, especialmente, e alhos ao redor das luzes, eles são mais associados a glaucoma de curso agudo. De curso crônico, realmente, o subagudo crônico, realmente, não, não tem essa sintomatologia. Bom, então, como vamos diagnosticar essa doença? O principal e o mais importante o que os oftalmologistas a gente valoriza é na consulta e acha, tem que ver primeiro da tonometria. E quando o paciente chega, a gente toma a pressão do olho, que eu falei que esse é o fator de risco principal, não só para o diagnóstico, mas também para a progressão do glaucoma. É muito importante avaliar na consulta os ângulos, se são abertos, fechados, e ver o fundo do olho, porque ali é que vamos ver a aparência do nervo óptico. Então temos três fotos aqui. A terceira foto, temos um paciente com um glaucoma moderado. Vemos tecido nervoso rosa, laranja, e uma escavação ampla. Esse daqui, o primeiro, é um glaucoma crônico também, igual do que o terceiro, mas mais avançado. Estamos vendo a aparência muito distinta do tecido nervoso, além de estar mais pálida e mais escassa, menos quantidade de tecido. Vemos uma escavação muito ampla e uns sinais que falam de cronicidade, e essa atrofia que tem muito colada ao nervo óptico, fica meio verde e amarela. São sinais crônicos. Além disso, se vocês veem nos vasos, estão em, como numa espécie de J ou N. São sinais, logicamente, de cronicidade. Eu deixei de último, o último da metade, é um nervo óptico que teve um glaucoma agudo, e aqui não é tão fácil avaliar onde que começa, onde termina. O tecido nervoso, se está muito pálido, o nervo está muito pálido, está completamente amarelo. Além disso, tem isso aqui, que é uma hemorragia, que nós chamamos peripapilar, ou hemorragia en Nastillia, que fala de picos ou flutuações amplas da pressão intraocular. Então é importante valorizar na consulta tudo isso. Isso vai dar a ideia de mais ou menos quanto tempo leva o paciente com glaucoma e de qual tipo de glaucoma tem o paciente. Nós apoiamos também nos estudos funcionais como o campo visual, neste caso, campo visual
dos estudos para suporte no diagnóstico é o mais velho. E ainda o padrão de ouro para isso consiste que o paciente enxerga uns pontos no equipamento, ele vai oprimindo toda vez que ele vê, então o resultado mostra mais ou menos um gráfico como esse, no qual os pontos que não enxerga o paciente vão ficar escuros. Entre mais profundos, obviamente, mais maior é o comprometimento. O campo visual é um exame muito bom, mas tem umas certas limitações. Por exemplo, e para que possa ser visto o dano, a gente precisa pelo menos 25 a 50% de perda de células ganglionares. Então, ali já teve um percorrido importante da doença, na qual a gente nem sabia que isso tinha. Além disso, o exame que depende muito do paciente, então tem que aprender a fazer uma curva de aprendizagem. O recomendado na literatura tanto americana quanto europeia é fazer os campos visuais esses 2 primeiros anos, pelo menos cada 4 meses. Nos primeiros 3, uma curva de aprendizagem. Então, vai comparando os subseguintes para avaliar a pressão. Outro estudo é a OCT, o que faz uma espécie de biópsia óptica. Não depende do paciente. É objetivo, é muito rápida, porque o que acontece com o campo visual é que os pacientes ficam muito cansados. Nessa aqui, não. Questão de segundos dá para fazer, ela é reproduzível e quantitativa. Além disso, tem também a vantagem de detectar o dano por glaucoma muito antes do que já esteja no campo visual. Então, temos a vantagem de chegar quando seja de uma forma incipiente. Esse equipamento de última tecnologia e estamos utilizando muito para nos suportar nos nossos pacientes, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento do glaucoma. O relatório do equipamento é dessa forma, tanto em números inteiros. Aqui a gente vê que mede as células ganglionares, as que compõem um nervo óptico, o tamanho do nervo e mede a escavação, que é a relação de taxa-disco que eu falei. E aqui embaixo tem um em forma de curva, e em gráfico. Então é bastante dinâmico de entender e muito prático. Então, bom, quanto ao tratamento, nós vimos uma doença que desafortunadamente é reversível. Quer dizer que o dano, o nervo óptico, quando tem um diagnóstico do paciente, não dá para recuperar, mas os 3 grandes objetivos do tratamento vão para controlar a pressão intraocular, manter na faixa auditiva do paciente, para que não exista progresso. E dessa forma diminuir e melhorar a qualidade de vida do paciente. A pressão, o objetivo é customizada, personalizada, depende do paciente, do estadio no qual esteja, do glaucoma no momento achado. Isso vai ser importante para definir a faixa objetivo na qual deve ser mantida a pressão do paciente. E para cumprir esses objetivos, nós contamos com medicamentos ópticos, procedimentos láseres, a gente conta com a cirurgia minimamente invasiva do glaucoma e com as cirurgias tradicionais ou as filtrantes. Então, os medicamentos tópicos constituem ainda a primeira linha do tratamento na grande maioria dos glaucomas. Na direita tem os diversos tipos ou famílias de medicamentos utilizados. Temos a mão para tratar o glaucoma. Dessas, a primeira linha são os primeiros, os beta-bloqueadores, principalmente pela porcentagem de redução da pressão intraocular, análogos de prostaglandinas, e tem uma redução aproximada de 20 a 35%, enquanto os beta-bloqueadores têm uma redução
de até 25% mais ou menos. Não serve muito, mas tem seus efeitos adversos, que podem ser sistêmicos, por exemplo, nos beta-bloqueadores, como o timolol, está contraindicado nos pacientes que têm asma ou algum tipo de bloqueio cardíaco, ou nos pacientes que têm EPOC, ou fumadores pesados. Os inibidores da anidrase carbônica estariam contraindicados em pacientes alérgicos a sulfas e nos análogos de prostaglandinas, que são a primeira linha, mesmo que não tenha efeitos adversos que sejam sistêmicos importantes, tem importância local, porque pode gerar óleo vermelho. Isso repercute a aderência do paciente ao tratamento, podem causar mudança na cor da íris e podem gerar aumento da sobrancelha. É, então é importante mencionar o custo. Temos medicamentos de uso crônico e medicamentos que vão afetar a economia do paciente. Afortunadamente, temos mais opções. Neste caso, vou falar dos procedimentos láseres. Tem procedimentos láseres que podemos usar de uma forma terapêutica, a ideia é tratar, e outros que servem para prever em pacientes que ainda não têm glaucoma, prever e tratar os fatores de risco que eles têm, como iridotomia. Mostrando essa imagem aqui em parte de baixo, a gente faz nos pacientes que têm os ângulos estreitos, uns glaucomas primários de ângulo fechado. O que faz é realizar com o láser esse buraquinho que comunica a câmara posterior do olho com a parte que está na parte para frente do íris. Isso vai ampliar o ângulo de drenagem e vai facilitar esse ângulo. A iridotomia é um desses tipos de láseres que podemos utilizar para tratar e para prever. Na direita temos a equipe que a gente utiliza na clínica. A gente utiliza tanto para iridotomia, para seletiva láser também. A gente vai falar dele mais para frente e realmente tem nos ajudado muito. A gente utiliza bastante no ano 2024. A gente fez 808 láseres, tanto para prever quanto para tratar, e realmente um aliado muito importante. Esse é outro, que é a aridoplastia, no triângulo fechado e de uma forma preventiva e terapêutica. A diferença da iridotomia, na qual a gente faz um buraquinho único, rompe o tecido. Aí na iridoplastia você não danifica o tecido. A gente enfraquece o íris em 360 graus para que se retraia o tecido do íris e pela frente fique o ângulo de drenagem. E isso vai me ajudar com a saída do humor aquoso na direita. O equipamento que a gente utiliza, que é um equipamento de última tecnologia e tem sido realmente um aliado muito importante para os pacientes. Outro láser, que é outra tecnologia muito mais nova, da que eu estava mencionando, e que para mim, no pessoal, adoro e tento utilizar sempre que eu posso, porque tenho respostas muito boas com os pacientes, é a trabeculoplastia láser seletiva. A gente utiliza nos glaucomas de ângulos abertos. E o que faz a diferença dos outros dois é que atua diretamente no ângulo de drenagem. Aquele colocado no gráfico com muitos poros é o ângulo de drenagem. Então o láser chega ali e trabalha. A gente faz aproximadamente entre 50 a 90 disparos, dependendo do tamanho do olho, nesse ângulo de drenagem para tentar abrir os poros e melhorar essa saída com a drenagem do humor aquoso.
ao mesmo nível do ângulo de drenagem. Uma vantagem que tem a trabeculoplastia láser seletiva é que não somente podemos utilizar para o complemento do tratamento, mas também está indicado como manejo de primeira linha no glaucoma primário de ângulo aberto. No juvenil também utilizamos bastante e nos pigmentários também, que são secundários. Bom, outro procedimento láser que utilizamos é a chamada ciclofotocoagulação. A diferença das outras três que eu mencionei é que é feita na sala de cirurgia sob anestesia. E aqui não vamos melhorar a saída do humor aquoso, como a gente está fazendo nos outros três láseres, mas a gente vai no local onde é produzido o humor aquoso, que é o corpo ciliar, e a gente faz uma destruição controlada com o láser para diminuir a produção. No começo da palestra eu falei que a pressão intraocular depende do equilíbrio entre a produção e a saída do humor aquoso, então, que a gente vai para a produção. Esse é um láser que mesmo que é feita na sala de cirurgia não é invasivo, é feito com uma sonda trabalhada desde fora, na esclera do olho, que é a parte branca, está indicado para outros tipos de glaucomas. Por exemplo, a ciclofotocoagulação vai ser utilizada naqueles pacientes nos quais nós não tivemos uma resposta ou não conseguimos uma pressão definitiva, mesmo com o manejo médico, mesmo com os outros láseres, e ainda mesmo que a gente fez uma cirurgia tradicional. Então, esse láser está indicado para os pacientes com glaucomas refratários ou difíceis de tratar. A cirurgia minimamente invasiva do glaucoma surgiu a começo da década dos anos 2000. Realmente uma ajuda muito importante para aqueles pacientes com glaucomas leves a moderados que não conseguiram atingir o objetivo, o alvo. Por exemplo, são muito jovens, não têm um glaucoma não tão avançado como para chegar a fazer uma cirurgia tradicional ou filtrante. Entre as vantagens é que tem um mínimo trauma aos tecidos, não vamos romper tanto tecido, então vai ser muito mais rápido. E no pós-operatório também vamos ter menos complicações. Então, esse tipo de cirurgia está em auge nos últimos anos e tem sido falado disso bastante. E a tecnologia da MIGS tem avançado bastante. Tem muitos procedimentos e dispositivos, mas está indicado para glaucomas leves a moderados. Por último, temos cirurgias filtrantes ou tradicionais. Com elas, melhoramos a drenagem do humor aquoso e vamos criar uma via alterna, porque definitivamente o ângulo de drenagem do olho está muito danificado. E nós tentamos atuar ali, não conseguimos atingir a pressão intraocular média. Naquele momento, é quando estão indicadas as cirurgias filtrantes e a trabeculectomia, está neste gráfico aqui em cima, o que fazemos é criar a comunicação direta na parte interna, na via subconjuntival por baixo da conjuntiva, e a parte interna do olho. A gente dá uma comunicação, porque essa vai ser a nova via na qual vai drenar o humor aquoso. E o ângulo de drenagem provavelmente não estava sendo suficiente, funcionando bem, com os implantes dos tubos ou de válvulas como na imagem. A gente faz a mesma coisa, cria uma comunicação entre a parte subconjuntival do olho e a parte interna do olho, mas através de um dispositivo. Neste caso, eu coloquei no slide, é uma válvula, um dispositivo valvulado. Nessas cirurgias tradicionais ou filtrantes, são muito efetivas para a diminuição da pressão intraocular. São as que, de tudo que a gente falou, conseguem.
o maior porcentagem de redução da pressão intraocular, o que acontece é que tem uma alta taxa de complicações. E além disso, que não é uma coisa menor, o seu efeito diminui com os anos. Então, por isso, não é a primeira linha para tratar o glaucoma. Então, quando que estão indicadas essas cirurgias? Bom, quando não é atendida a pressão objetiva com os medicamentos e quando não se atende nem com os láseres que a gente estava falando, ou com a cirurgia minimamente invasiva. Sempre a nossa última opção vai ser a cirurgia filtrante. Quando o paciente não tolera os medicamentos. Por exemplo, estava dizendo que os medicamentos são muito bons, mas têm efeitos adversos. Quando tem má tolerância, ou quando o paciente não é aderente, mesmo que a gente fez tudo, ele não é aderente pela educação, pela dificuldade no sistema de saúde, quando apesar de ter os medicamentos, ou apesar de ter feito os procedimentos láser, a gente vê nos estudos que a doença segue progressando. Ali também está indicada a cirurgia filtrante. E quando chega um paciente pela primeira vez com um glaucoma muito avançado, controlado ou não controlado, se ele chegar diante de um glaucoma muito avançado, também está indicada a cirurgia. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês. Vamos ao espaço das perguntas, Miguel. Vou parar de compartilhar minha tela e você compartilha agora. Perfeito. Muito obrigado, doutora, pela sua palestra muito interessante. É importante falar sobre as patologias que são muito mais comuns do que a gente pensa. Vamos com algumas perguntas do público e também algumas que surgiram na partir da palestra. Uma das perguntas é: a partir de qual idade hum, você deveria procurar descartar o glaucoma? É uma muito boa pergunta, porque a gente falava que um dos fatores de risco principais é a idade. As recomendações é que a partir dos 40 anos a gente vai começar o controle anual com oftalmologia, em especial se a gente tem algum familiar em primeiro ou segundo grau com glaucoma. Como incide, ou se incide ou não, a alimentação na produção e avanço do glaucoma. Uma coisa que realmente está sendo investigado bastante, realmente, para o glaucoma, não tem medicamento. E tenha num peso epidemiológico bastante forte, o que vão causar outros tipos de patologia retiniana, onde tem uma relação muito clara. Em algum momento, se falou de que alguns alimentos que são ricos em soia poderiam predispor ao movimento do cristalino Lewis nos pacientes com glaucomas primeiros de ângulo fechado. Mas, como eu falei, realmente são coisas que não têm tanto peso epidemiológico. E antes de a gente ir embora, quais patologias têm relação sim com a alimentação? No- Retinopatia diabética é de grande importância para a cegueira a nível mundial e para a geração macular relacionada com a idade. É dito que uma dieta, as nossas dietas ocidentais, não nos protege. Para essa degeneração macular e no glaucoma com a alimentação, não está clara a questão. O óleo seco te predispõe. Tem alguma relação com não te predispõe, mas é muito importante porque o olho seco faz com que o paciente com glaucoma não seja aderente ao tratamento. Isso faz com que progresse a doença.
ou ainda o uso crônico de alguns anti-glicomatosos pode empeorar o olho seco nesse pacientes suscetíveis. E, de novo, me compromete. A aderência e predispõe a que progresse. Interessante. Acho que essa você já respondeu, mas a gente pode falar sobre isso, mas quais são os sintomas mais comuns? Hum, quando posso ter uma alerta? Eu entendo que tenho que fazer os controles, tudo bem, é anual, por ali não tem problema, mas o que que poderia me alertar para eu ir antes dos 40 para fazer um exame? É boa pergunta, porque nós latinos temos uma população importante com glaucoma de ângulo fechado. Esse glaucoma, pelo geral, tem um curso subagudo. Isso quer dizer que vai pouco a pouco. Então, se eu me queixo com frequência de dores de cabeça quando eu acordo, dor de cabeça de manhã, uma coisa que me alertaria a consultar. Outra coisa, se eu sofro de hemorragias subconjuntivais, esses vasos que se quebram, e se eu não sou hipertenso ou não, e eu chequeio a pressão e sai bem, então falo, bom, por que que é arrebentar tudo isso? Pode ser tudo um sinal de alerta em pacientes. Eu vou aclarar novamente que tem glaucoma, o que ainda não tem o glaucoma, mas que tem ângulo fechado, estreito. Então, visão borrada. Quando eu acordo e que vai esclarecendo ao longo do dia, também pode ser um curso subagudo do glaucoma já estabelecido, mais que tudo. Então, é isso que a gente está vendo e relacionado com os olhos. E se podem estar falando de um curso subagudo de ângulo estreito ou de glaucoma como tal. Excelente, interessante. Eu vou responder a outra pergunta também. Como incide a miópia ou astigmatismo da doença? Os defeitos refrativos se estão associados. A miópia é um fator de risco que tem um peso importante no glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais comum de todos os glaucomas. E a hipermetropia é associada a partes mais pequenas. Não, ele não enxerga nem de perto nem de longe, tem olhos menores. E associado a um ângulo aberto também. E doutora, indo nessa linha, eu acho que poderia ser interessante falar se eu, por exemplo, tenho miópia desde relativamente muito jovem. Será que eu devo fazer checar antes dos 40? Sim, antes, porque a miópia está relacionada não só com o glaucoma, mas com outras coisas. Vou colocar um exemplo específico. O paciente miópico tem maior risco de desprendimento de retina do que um paciente sem. Isso obriga a que não só pelo glaucoma, mas também por outras condições do olho, deve ir desde muito antes. Então, desde que tem um diagnóstico de miopia, deve ter controles anuais ou antes se o retinólogo ou oftalmologista considera desse jeito. Vou continuar ali. O fato de que tem essas miópias aceleradas, perda de visão, será maior risco para outro tipo de doenças? Sim, lógico. Porque tem uma coisa que é conhecida como miopia maligna. Esse tipo de miopia é degenerativa. A miopia, primeiro que tem que ter claro que geralmente está associado ao olho grande ou ao crescimento do olho. Então, essas miópias das quais você está falando, pelo geral, acontecem em olhos que crescem muito. E isso pode fazer com que exista uma ruptura, um- uma quebra, espécie de quebra numa estrutura da membrana, e é importante porque pode ser que tenha crescimento se quebra.
Tipo, esses números na rede. Então, isso já não é uma miopia normal, é uma degenerativa ou maligna. Perante isso, os controles devem ser muito mais frequentes. Seguindo essa linha da miopia, tem uma pergunta relacionada a isso. Normalmente tem pessoas operando, diminuindo o risco de desenvolver a doença. Não, por dentro o olho, o que é miope, né? Você pode operar, mas por dentro é igual e tem todos os riscos que tem um olho miope. E acontece com hipermétrope, também pode operar uma cirurgia refrativa, mas continua tendo os riscos. O controle continua estando identificado. Então a cirurgia não tira a aceição dos riscos. São duas perguntas em uma. Acho que pode ser importante. Porque tanto a hipertensão quanto a diabetes são patologias que são uma pandemia também. Menciona-se hipertensão arterial e diabetes estão associados com maior risco ou se a hipertensão arterial não controlada per se pode produzir glaucoma. Bom, é uma boa pergunta. Estão relacionadas e se você vê a hipertensão, a diabetes e os glaucomas primários, especialmente o de ângulo aberto ou fechado, compartilham no grupo etário, então eles se acompanham muito. Essas três doenças se acompanham bastante. Na hipertensão, dá para ver muito menos um glaucoma no vascular, que o secundário é um crescimento de vasos anômalos, vasos que estão onde não deveriam estar, mas a gente vê muito mais na diabetes. Nas não controladas que desenvolve a retinopatia diabética que progressou e que gerou vasos em lugares onde não deveriam ter, por exemplo, podem chegar nesse tipo de diabetes não controlado, a gerar vaso no ângulo de drenagem. O que acontece se tem um vaso no ângulo de drenagem? Não tem forma de drenar o humor aquoso e acontece o glaucoma secundário. Excelente. É uma específica, mas eu vou colocar especificamente. O astigmatismo pode ser causa de sintoma de glaucoma? Não. O astigmatismo não. A diferença dos outros dois refrativos, que é a miopia e a hipermetrópia, não está relacionado tanto com o crescimento do olho ou o tamanho do olho, mas com a córnea, que é esse lente que a gente tem na parte de adiante, por frente. É a tapa do relógio. E o que está por fora. E o astigmatismo está relacionado mais com isso, e não tanto com o tamanho do olho, e por isso não está relacionado com o glaucoma. Tipo, miopia e hipermetrópia. Bom, tem uma pergunta aqui também. Usar lente de contato influi com fator de risco? Para o glaucoma, diretamente não. Lente de contato tem uma responsabilidade, especialmente pela parte da higiene, para evitar úlcera, está no nível mundial, mas quando tem ação é muito alto. Quando tem doenças, como queratocono, que a córnea tem uma forma distinta, e se o paciente tivesse isso, um pouco pessoal, mas eu vou tentar te trasladar de outra forma. Uma pessoa que tem uma miópia, aos 3 anos diminui a miópia, ao tempo, e fica. Mas depois, quando fui fazer os exames, a pressão está alta. Saiu como diagnóstico temprano de glaucoma. O médico, não vão dizer artificiais ou de outro tipo. Essa baixa, essa miópia que diminui, tem uma incidência com o glaucoma?
Ou quando eles falam que a miopia diminui, será que tem um risco maior? Não, não. É a presença da miopia que predispõe ao paciente. Seja que seja do -3, -1, -0,75. A presença da miopia predispõe ou é um fator de risco melhor do glaucoma primário de ângulo aberto. Isso tem a ver com a idade, né? Tem crianças que usam óculos porque têm miopia desde muito pequeno e adultos que também têm, né? Então, depende, né, dos anos. Não necessariamente. Pode ser miope desde muito pequeno e nunca desenvolver glaucoma. Uma pessoa com síndrome de Sjögren, olho seco, é candidato a ter glaucoma. Sim, como eu falei. Limita o manejo médico pela aderência ao tratamento. E também, se tem um Sjögren, a gente está falando de tudo isso. Tem um olho seco, moderado, severo, e não limita para o uso das gotas, mas também para a cirurgia do colírio. Então tem que personalizar isso muito. E poderia tentar de não entrar em seguida a fazer a cirurgia porque a sua superfície ocular não é boa. Então a gente poderia se ajudar com os láseres ou com a cirurgia minimamente invasiva, porque tanto o manejo médico quanto a cirurgia tradicional talvez vai ser não tolerada, não vai ser tolerada bem. E uma pergunta antes da última do público, que para mim é importante. Se eu tenho um glaucoma e já estou diagnosticado e estou fazendo um bom manejo e tudo muito bom, além dos chequeios e dos controles, o que eu posso fazer para que minha saúde ocular seja melhor e evitar isso progredir além de seguir e de ter uma boa aderência ao tratamento? E aqui no glaucoma isso é o mais importante, porque intraocular é o que mais peso tem e se isso consegue controlar e vai ter êxito de tratamento. Um exemplo específico de um paciente, professor de música, ele pega a trompeta, né? Então, o aumento da pressão intraabdominal que ele realiza normalmente no trabalho, essa pressão intraabdominal está causando um aumento na pressão intraocular secundária. Mas se um paciente são, tem mecanismos pelos quais ele se controla e não acontece nada, não tem dano. Mas se ele tem um glaucoma avançado e já vê super um olho, então ali eu tenho insistido muito em ser professor, mas que não esteja frequentemente se expondo a isso. Porque isso não é cuidar da saúde visual, porque só tem o olho que serve, e expor esse aumento da pressão intraabdominal tantas vezes pode gerar com que não seja suficiente tudo o que a gente faz e para progredir. Outro exemplo, por exemplo, não tão fatal. Por exemplo, inclusive eu tenho uma paciente aqui no Oriente da Antioquia que adora o yoga e eu diagnostiquei com glaucoma. Então, a gente sentou para falar, ia procurar literatura e a gente ficou com que eu nem ia proibir isso aí, mas não faça certas posições que predispõem à pressão intraocular, realmente as que são cabeça para baixo. Isso vai descuidar a saúde visual. Isso vai ser um exemplo específico de. Excelente, muito interessante. A gente às vezes pensa que só o manejo farmacológico, mas tem muitas coisas por trás. Três últimas, curtas.
Insuficiência renal incide no glaucoma? Não, está mais relacionado de uma forma direta, porque o glaucoma está no que a gente falou, na hipertensão. Esse aqui eu acho importante que tem a ver com o que você mencionou antes, de se cuidar da saúde ocular. Quais medicamentos que às vezes a gente usa frequentemente, por exemplo, para gripe ou para outras coisas, gera aparição de glaucoma. Isso é importante, porque tem muitos medicamentos que são de venda livre e a gente abusa dos corticoides. Os corticoides têm uma importância muito grande, não só no glaucoma, mas nas cataratas. Tem um peso grande porque em qualquer das vias, seja inalado, nasal ou oral, ou em tópicos, um creme em pacientes suscetíveis pode aumentar a pressão intraocular. Causa uma mudança microscópica no ângulo de drenagem e isso vai fechando. Então aumenta a pressão intraocular e gera o glaucoma. A gente utiliza muito, né, na linha. Asmáticos e todos eles têm o maior risco. Aliás, aqui no Oriente de Antioquia eu tenho vários pacientes jovens, 20, 23 anos, com glaucomas avançados por maus manejos das alergias, que de crianças não fizeram segmento para isso e desenvolveram glaucoma secundários a medicamentos. Interessante. E a última tem a ver com o Sjögren. Os medicamentos utilizados do Sjögren, esse óleo seco já severo, ajudam a incrementar o glaucoma per se, corticoides também, porque como são anti-inflamatórios, ajuda muito e nas doenças são autoimunes também. Aos pacientes e às pacientes com doenças autoimunes que tem uso prótico de corticoides orais, tópicos, recomendado para assistir o oftalmologista, né? Mas anualmente importante, porque a gente não sabe quem responde a corticoides e quem não. Muito bem, doutora, muito obrigado. Agradeço o tempo. A sua paciente, né, com a gente também. Vou responder umas perguntas. Em, sim, vai estar na rede da VUMI a apresentação e também do bloco no blog. Nós temos notícias médicas que tem a ver com glaucoma e pode ser revisada essa informação. Eu agradeço, doutora Laura, a Clínica de Especialidades Oftalmologistas pela ponência. E isso sempre se reflete nas perguntas quão interessantes e motivadas estiveram nas pessoas. E aqui nós temos perguntas. Então, muito obrigado, Francisco. E a Sura também, doutora, de novo também. E convidá-los no fim do próximo mês, como esse ano, para o novo VUMI Health Talks, que estamos fazendo de uma forma mensal. E, bom, obrigado a todos pela participação também. Desculpem aqueles que não responderam as perguntas, mas já passou do tempo. Obrigado, Francisco, doutor, e aos assistentes e a VUMI. A gente espera você no seguinte mês.